Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso segundo episódio do podcast Conecta Tal, que vocês sabem, né, que eu fiquei um tempo aí, mais de um ano, sem aparecer, e a gente volta agora com essa segunda temporada com uma mulher de alto impacto. O primeiro episódio foi sobre emagrecimento e agora a gente vai falar sobre menopausa. Por que menopausa não é o fim e sim o recomeço? E não tem ninguém melhor para falar desse assunto que a maravilhosa Alessandra Pinheiro. A Alê, ela é nutricionista, mas antes dela fazer nutrição, ela fez educação física. E a gente estava até conversando aqui, né, Alê, que você já foi ou ainda é atleta? Sou atleta ainda, Ainda competidora. trabalha como fisiculturista, Fisiculturista, né? atleta profissional já há 20 anos. E a gente estava falando sobre os tabus que existiam há 20 anos, até mesmo 10 anos atrás, com o fisiculturismo e também com a menopausa. E a Lê, quando eu olho para o conteúdo dela, eu vejo assim, eu falo, cara, era uma mulher que faz uma quebra ali. Ela mostra na prática o que é uma mulher na menopausa, no climatério, na perimenopausa, o que é uma mulher com vitalidade, com aquele viríditas, né, que a Santa Edelgarda tanto fala, que é essa energia vital. Que a energia vital, ela não está somente no nosso corpo espiritual e na nossa alma, ela transborda através do nosso pensamento e do nosso físico. E acho que você é o exemplo prático disso. Por isso que eu trouxe você para conversar aqui com a gente sobre. Pri, obrigada pelo convite. A gente tem uma amizade de muitos anos, né? Então, estou aqui com você, é incrível poder falar um pouco sobre esses assuntos que até então eram um pouco polêmicos, tem alguns tabus ainda, mas a gente vai aos pouquinhos quebrando esses tabus. E eu penso muito, como você falou, essa vitalidade, né, que vem de dentro, que, claro, a nossa epigenética, ela vai ajudar, nosso estilo de vida ajuda, mas é uma coisa que vem muito de dentro de você querer viver, de você querer acordar todo dia e você ter a sua vida, sabe, você vibrar com isso. E isso não quer dizer que nós vamos ter dias perfeitos e maravilhosos, mas nós temos que saber como que nós vamos lidar quando as coisas não forem do jeito que a gente queria que fosse, né? Então eu acho que essa palavra resiliência me acompanha há muitos anos. Quando eu era mais nova, eu não entendia a palavra, mas eu já era assim. E quando eu percebi essa palavra, Intuitivamente, eu né? falei, nossa, essa sou eu, uma pessoa resiliente, né? Uma pessoa que ela vai conseguir vencer uma barreira sem que aquela barreira lhe impeça de seguir. Eu acho que é muito isso, né? Eu acho que é ser como água, sabe? Você vai passando ali, porque a água ela vai passar, né? Eu acho que é muito Exato. isso. E tem um filósofo que eu esqueci o nome dele, mas ele fala, inclusive essa frase dele é muito famosa, que ele fala, né, a mesma água que passa no rio, no mesmo lugar, não é mais a mesma. Ou seja, somos a mesma água, mas pessoas diferentes, porque a gente faz essa passagem. A menopausa, ela é meio que um marco Exatamente. dessa passagem, né? A perimenopausa que vai acontecendo 10 anos antes da própria menopausa chegar, ela já é esse preparo para essa passagem. Por isso que a gente fala que é a transição para a menopausa. Então, a transição menopausal é o tempo que essa mulher individualmente vai levar até que ela, de fato, entre na menopausa e viva na pós-menopausa, porque a gente vai viver na menopausa, né? A gente passa, mas ela não passa pela gente, a gente entra nessa fase. Então, esse processo de transformação, que eu falo muito que é uma borboleta, por isso que eu tenho uma borboleta tatuada aqui. Mentira! Tenho. Olha, gente, eu não sabia disso. Para quem sabe, né? Opa, vocês sabem, olha aqui, ó. Vocês viram, né? A pessoa que faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Isso aqui é a hora de postar no TikTok. Por isso que eu tô... Teve uma vez que eu estava entrevistando uma amiga aqui, aí também o celular dela tocou. Ela falou assim, agora era a hora de rezar. Você lembra? O meu toca às 6 horas. É a hora que eu rezo a Ave Maria. Eu sou muito católica. Ah, né? que bom. Eu sou muito católica. E aí, a minha marca é a borboleta. Porque eu já tive 2 experiências místicas com a Santa Hildegarda e as borboletas. Assim, 2 sinais mesmo. Você vê ali, ó, tem borboleta ali,
Tem borboleta Aqui no aqui, quadro. aqui. Então, assim, ó, conexão, viu? E Conexão. e eu lembro que isso aqui eu tatuei, foi no dia do meu aniversário, a minha amiga que é minha tatuadora, tudo que é tatuagem que eu tenho foi ela que fez. Aham. Falou assim: "Seu aniversário hoje, né?" Eu falei: "É meu aniversário." Eu trabalhava na Exidin, dava aula na Exidin, o estudo de tatuagem dela Era em era em cima. cima. Falou: "Sobe aqui que eu vou te dar um presente." Eu falei: "Mas não dá, eu tô dando aula lá, vem aqui rapidinho. Uhum. Eu vou fazer uma coisa em você que eu sei que você adora e significa muito pra você." Aham. Ela me deu essa tatuagem de borboleta. A borboleta, ela é um processo de transformação, Exato. e ela revela exatamente o que acontece com a mulher nessa fase. É doloroso, não é fácil, não é rápido, mas pode nascer uma grande mulher na Sim. pós-menopausa. E esse processo a gente tem que encarar de frente, a gente vai Uhum. ter que passar, porque ninguém vai passar pela gente. Ninguém passa por esse processo de transformação da borboleta, a não ser ela, né? Exato. É igual a águia, né, ela tem que arrancar as unhas, ela tem que quebrar o bico, sofrer sozinha por um tempo para depois se transformar e depois ela voltar a ficar forte, né. Exato. É isso que eu quero mostrar, é essa mudança que vai ser difícil para algumas, muito para outras, nem tanto para Pra outra. algumas, e a nossa epigenética, nosso estilo de vida fala muito sobre, mas que pode nascer muito essa mulher que está ali dentro, Uhum. sabe, ela tem que acreditar que tem essa mulher para nascer. Todo processo de transformação é doloroso se a gente for olhar a simbólica da vida, né? Para nascer é doloroso, não só para a mãe. Eu já tive 2 partos sem anestesia, então eu posso falar isso com muita propriedade. Não só para a mãe, mas também para o bebê, que ele está saindo de um ambiente controlado, que ele está sendo sempre alimentado numa mesma temperatura e ele vem para o desconhecido. Então isso é doloroso para ele também. Uhum, Crescer para uhum. ele é doloroso. Quando a gente vai entrar na adolescência, é doloroso essa transição. Eu não falo nem da menarca, Aham. eu falo mesmo do processo mental, Da da transformação. transformação da pré-adolescência para uma adolescência, uma vida adulta, né. O processo é doloroso se você não tem, de fato, ali alguém para te, organizar mentalmente. E aí vem, por exemplo, as mulheres que escolhem ser mãe, a maternidade também, ela tem as suas dores, porque ninguém nasce sabendo isso. E a menopausa igual, ela tem as suas dores, mas todas as dores são para transformar. Transformar e trazer essa nova mulher. Por que que é uma nova mulher, né, após a menopausa? Porque o corpo dela não é mais o mesmo, Aham. fisiologicamente, muda tudo, inclusive no cérebro dessa mulher. Ela tem que aprender a lidar com essa fase nova. Não dá para fechar os olhos nessa fase nova, porque é sobre a vida dela, Sim. né. Então, eu digo que a mulher hoje em dia, né, eu sempre falei muito isso, assim, que a gente parece que tinha um script de uma história pronta, então a gente nasce, a gente vai ter É. ali, né, nosso ciclo menstrual, a gente vai Sim. ter que casar, a gente vai ter Vários neném e filhos. acabou, né. Sim, Parece sim. que só que a gente veio mudando um pouquinho esse script, Uhum, nem todas casaram, nem todas uhum, são mãe e tá tudo certo. uhum. Só que o que não muda é a pós-menopausa, que vai chegar para todo mundo onde quer que essa mulher esteja. Sim, Então a gente precisa entender que é um momento tão exclusivo e único dessa mulher que ela precisa aprender a estar nessa fase e viver nessa fase, né. sim. Vamos aproveitar que você falou sobre cérebro, né, e falar um Vamos. pouco sobre mente e emoções, porque a menopausa as pessoas acham que começa no fogacho, mas na verdade ela começa no cérebro. Cérebro. E fisiologicamente falando, né, a maioria desses sintomas vasomotores, eles são sintomas neurológicos. Isso. E aí eu queria saber se você acredita nisso, né? Muito. E claro que a gente hoje conseguiu ter um pouco mais dessa certeza, Sim. porque veio pela vários estudos e livros, enfim, o TED que trouxe lá a neurocientista a doutora Lisa Mosconi, né, uma neurocientista que trouxe exatamente essa fala pra gente, que a menopausa começa no cérebro, então quando você vai ler sobre isso, você fala: "Nossa, realmente é isso". Então, o impacto do declínio do estrogênio, né, no cérebro da mulher é que traz o fogacho, a alteração do sono, o aumento da fome e essa labilidade emocional, essas alterações emocionais começam no cérebro, porque a mulher, ela pode perder até 30% de função cognitiva na transição menopausal. Sim. E por isso que muda tanto essa mulher. Então, o ovário ele vai sim responder essa falência de produção de hormônios, mas começa no cérebro. E isso vai Uhum. impactando tudo. E por isso que eu falo sempre que a gente tem que conectar muito o nosso cérebro com o nosso corpo como uma coisa só, né? A gente tem que entender que essa parte do nosso cérebro, ele tem que caminhar junto com a gente. A gente tem que ter um Sim. controle sobre isso, né? Total, da mesma forma que a gente tem controle ali na execução, na musculação, né? Uhum. Tem uma pergunta aqui que eu separei pra você, que depois agora eu comecei a pensar nela assim, o que mudou na sua mente dos 30 para os 40 e dos 40 para os 50? Você ainda não tem Vou 50 fazer 50. esse ano, Não, fiz fez 49 esse ano, agora, vou fazer 50. ano que vem. E aí eu pensando nessa pergunta, nessa questão de campo emocional e autoimagem mesmo, mudança de autoimagem, né, da Alessandra de 30 para os 40, para os 50.
há muito tempo atrás, eu já te admirava sem nem saber direito quem era você, né? E qual era a minha admiração para a Alessandra há muitos anos atrás? Era o corpo. Então, você já era uma pessoa que tinha foco no treino, né? Tinha aquele corpo já bem torneado. E eu era uma adolescente ainda novinha, magrinha, e eu ia para academia pensando assim, caraca, eu vou chegar lá. Nunca cheguei. Convenhamos, nunca cheguei. Mas ela tem um corpo Mas incrível. eu foquei, né? Ó, porque cada um tem um biotipo. Eu foquei e falei assim, cara, foca o corpo da Alessandra. E aí é engraçado, porque depois, e isso a gente ainda não se, você não me conhecia. Aí muitos anos depois, para vocês verem como que é esse processo da mentalidade, da lei da atração, que eu falo bastante. E aí, muito tempo depois, a Lê me mandou um direct, aí ela já estudava nutrição, 2019, 2018. 18. E ela estava na faculdade e falou assim, oi, se apresentou. Eu falei assim, caramba, a Alessandra, né? Que eu sempre admirei, tá aqui mandando mensagem chamando para palestrar. Aí eu fui palestrar e aí a gente criou um vínculo. E aí, por alguma coisa, em 2020, já era pandemia, ela me mandou mensagem falando, Pri, vamos marcar uma live? Nessa época eu tava fazendo, né? A maioria daqui me conhece dessa época, tava fazendo live todo dia. Eu falei assim, Alê, manda uma mensagem lá pro meu time, que não era um time muito organizado, e vamos combinar, vamos fazer a nossa live. E aí isso ficou no esquecimento, ela não mandou mais direct, nunca mais, não lembrei também dessa questão, a live nunca aconteceu. Aí eu fui lá no direct e falei, vou chamar a Lê pra vir aqui nesse retorno desse podcast, eu já sou 40 a mais, então agora vamos falar mais sobre isso? Eu falei assim, caramba, eu não fiz uma live que a Lê tinha me chamado. Eu falei, lá, agora live em 2025, tá vendo? Os nossos ciclos demoram Mas eles para acontecem. acontecer, mas eles acontecem. Então, assim, o que mudou na sua mente nessas Não, eu mudanças de acredito muito em ciclo? conexão, né? Você falando isso agora, quando eu te chamei, você falou, nossa, Alessandra, eu também fiquei assim, quando chegou uma mensagem da Priscila, Pri, vamos fazer um podcast. Eu, nossa, Pri? Né? Aham, Porque, claro que eu admiro você hoje como profissional que você é, referência na aham, nutrição, então quando eu me formei você já estava ali, né? aham. Eu falei, nossa, a Pri chamou, eu falei, será que é a Pri mesmo? Eu falei, vou olhar o Instagram, será que não é alguém que passando, né? Por Não é ela. ela, é ela. Eu falei, então, assim, a gente conecta, né? Eu sou muito, Aham. assim, de conexão. E eu digo que hoje eu não me trocaria nem pelos meus 20, quiçá pelos 30, né? Porque o amadurecimento me trouxe muito aprendizado, muito conhecimento, cada vez mais intrínseco, sabe? Cada Uhum, vez mais buscando dentro quem eu realmente sou. Eu sempre fui muito assim, eu sempre fui muito de ter as minhas palavras motivacionais, minhas atitudes, mas eu sempre fui muito de olhar para dentro. E cada vez mais eu olho mais para dentro, fico mais seletiva. Então eu hoje entendi que talvez antes eu não tivesse tanto essa minha conexão do cérebro com o meu corpo, do quanto eu posso, mas eu sempre entendi que todo recado que eu mandava para o meu cérebro, as coisas iam acontecendo. Eu entendi que a minha musculatura funcionava assim como o meu cérebro forte ia ficando mais forte. Quando eu comecei a, de fato, conectar tudo isso, eu consegui, acho que foi justamente nessa minha grande virada dos 40 anos, né? Eu fui conectando, eu falei, nossa, peraí, eu sou uma mulher diferente agora com uhum, 40 anos, porque eu entendi que tudo meu flui e essa minha força, que eu falo tanto de força, do treino de força, de serem fortes, eu consegui entender que era sobre essa força mental que eu falo, né? E por isso exato. que eu queria levar adiante, porque eu queria sair da barra do agachamento, eu queria sair do músculo, apesar de sabermos do quanto Uhum, você fisicamente forte, eu não falei grande, eu falei forte, forte. quando você se olha forte, você automaticamente tem uma mentalidade mais forte, você se sente muito mais pronta para o que vai vir, né? E eu falei, eu preciso passar essa conexão que eu descobri comigo, né? E eu comecei a levar essa fala. Mas até as pessoas desassociarem força de músculo e barra e levarem para o cérebro, eu fui buscando isso aos pouquinhos com essa fala. E hoje eu vejo interessante hoje que as pessoas realmente vão entendendo um pouco disso. Ali realmente, quando eu não estou muito bem, que eu vou treinar e eu ultrapasso uma série, eu venci um cansaço e fui treinar, eu estava Uhum, triste e voltei melhor, como isso me transforma por dentro. Eu falei, é essa força que eu quero que vocês entendam que de certa forma é trabalhada no ginásio, mas é fora dele também, né? sim. É fora dele também. É você lutar, às vezes, contra um pensamento ruim, contra um dia que não deu certo, com uma energia que não é boa, pessoas que estão do seu lado que não te trazem coisa Uhum, boa, ambiente que você vai ter que falar, de fato, eu não venho mais aqui, eu não estou uhum. mais aqui, eu vou ter que abrir mão, né? Então, acho que quando você vai se entendendo mais para dentro do que para fora, o de fora vai fluir, né, Pri? O de Exato, fora ele vai vir, porque você está tão conectada dentro, né? A gente exato. é muito dessa conexão, o de fora representa o que você está por A dentro, né? transformação, ela começa sempre por dentro, sempre. E aí, essa transformação, seja ela pro negativo ou pro positivo, ela vai ser automaticamente, você querendo ou não, Uhum. criada na sua realidade, através desses seus pensamentos e desses seus sentimentos. E eu acho muito importante você trazer isso à tona, porque quando eu trabalho com mentalidade e
monto as aulas lá Não, para e a a sua fala de comunidade. mentalidade é incrível, É, incrível. e monto as aulas lá para a comunidade, eu sempre faço uma relação com o atleta. Então, assim, você já não é a primeira atleta que está aqui. E sempre quando eu converso com atletas mesmo, atleta, né? O atleta. Falo assim, cara, ele é o exemplo do que eu dou de mentalidade. Então, assim, a pessoa para ser atleta, você é atleta há 20 anos, né? O Aldo já veio aqui. Então, assim, a pessoa para ser atleta e ela se destacar, ela antes disso ela tem que ter trabalhado de forma intuitiva essa mentalidade, porque senão ela não chega lá no palco, ela não ganha a medalha dela. E na vida a gente tem que ser igual ao atleta. Da mesma forma que a gente treina o corpo, né? A gente organiza a nossa alimentação para ser saudável, porque ninguém fala sobre a organização mental. Uhum. Quando a gente vai falar de saúde mental, as pessoas só estão pensando em depressão, tristeza e ansiedade. Mas saúde mental é organização desses nossos pensamentos, para a gente conseguir criar a realidade que a gente deseja nas circunstâncias que sejam. Então, eu tô triste, eu vou para academia, caramba, eu voltei feliz, né? Eu consegui superar uma meta. E isso tem que ser com tudo na vida, com relacionamento, com trabalho, com dinheiro, com amizade, com espiritualidade. Eu acho que essa organização emocional, né? Eu acho que a gente tem que aprender um pouquinho. Eu falo que não é fácil, eu sei que não é, a gente não tem esse controle do que acontece, mas a gente tem controle de como a gente reage. Uhum. Então, quando você consegue ter um equilíbrio emocional, sabe aquele. Agora eu vou fazer. Peraí, não vou responder agora, eu vou responder daqui a pouquinho. Esse time, esse gapzinho te tira às vezes de tantos problemas. Eu comecei a aderir umas frases que eu falo que é o meu mantra de vida, né? Para mim, assim, você tá certo, você tem razão. Ou então assim, não, para mim tá tudo bem. Como que é melhor para você? Sabe? Não, funciona tanto. Eu já resolvi. Ninguém discute que você fez Então, quando você né, passa isso adiante, eu definitivamente na minha vida aprendi a não querer ter razão. Eu prefiro ser feliz do que ter razão. Então, na hora que eu trouxe essa frase como o meu, sabe? É assim que eu vou pensar. Eu não faço questão de ter razão. Você com a sua razão e eu feliz, tá tudo bem. Então a gente encerra por aqui, sabe? Eu prefiro muito mais do que desgastar minha energia tentando provar alguma coisa, me explicar, sabe? Uma coisa você percebe que ela não deve ser colérica. Não deve ter esse temperamento colérica. Colérica é só na mente. Porque, né, o colérico já quer. Não é assim. O certo não. é esse. Fala, não, você tá certo, pode ficar, tá tudo bem pra mim. Por que você acha que tantas mulheres elas têm medo de envelhecer? Por que você acha que isso acontece? Porque parece que a mulher, quando envelhece, ela não serve para mais nada, né? A sociedade... Primeiro que a sociedade associou a menopausa ao envelhecimento feminino. E, gente, é o envelhecimento feminino. E se a gente não envelhecer, a outra parte não é bacana, né? É melhor a gente passar pelo processo, né? Então, vamos envelhecer, todas nós vamos. Agora, como vai ser, né, esse processo do envelhecimento? Como que você vai experienciar esse seu momento do envelhecimento? É que muda tudo, né? Então, acho que como a sociedade trouxe a menopausa como o envelhecimento da mulher, e essa mulher que é velha não serve para nada, ficou assim, menopausa você não serve para nada. E não é isso. E não é isso. Então, as mulheres se colocam numa posição assim, eu não vou ser aceita, eu não estou mais no padrão, eu não tenho mais aquele rosto, aquele cabelo, porque o cabelo muda, o rosto muda, a pele muda, tudo muda. Mas aquela mulher, de repente, tem uma essência tão linda, tão maravilhosa e tão forte, que pode fluir nessa fase e fazer dela uma mulher linda na menopausa, né? Então, é uma beleza que não é só da pele, porque a gente vai envelhecer, o cabelo vai ficar diferente, vai ficar branco, vai cair, enfim. Mas você tem que também, Pri, com essa questão nossa que a gente falou muito de se entender, se posicionar. Eu acho que a mulher na menopausa ela tem que ter posicionamento. Sim, eu tenho 40, eu tenho 50, eu tenho 60, eu tenho 80. Então você se posiciona, porque a forma como você se posiciona sobre você mesma, é como essa pessoa vai te ver. Né? Se você se posiciona sempre muito para baixo, falando mal de você mesma, não tendo possibilidade, muitos vão concordar com você. É claro. Porque Agora, você está passando isso, né? Agora, se você se posiciona, eu estou bem com 60, com vitalidade, e as pessoas veem que isso de fato está acontecendo, né? E isso não tem a ver com mais ou menos ruga, você se posiciona após a menopausa. Acho que é posicionamento isso, né? É aquilo que a gente falou antes, até mesmo de começar a gravar. Ontem eu respondi uma pessoa, e aí olhando o Instagram da Leonta, eu falei assim, caramba, ela falou exatamente a mesma coisa, a mesma resposta que eu dei. E foi assim, uma pessoa que eu já não via há muito tempo, ela falou assim, nossa, Pri, você tá tão bem, né? 41 com cara de 30. Aí eu falei assim, cara, é 41. Não tem cara de 30, né? 30 é 30, 41 é 41. Agora é óbvio que todas as escolhas
que eu vim trazendo dos 30, dos 20 até agora, fizeram essa mulher de 41 que sente orgulho em falar, sou 40 a mais, Uhum, né? uhum. Adoro ser 40 a mais, adoro que vejo, nossa, 40, é 40. É o quanto você teve de estilo de vida, porque a menopausa, tirando a questão medicamentosa ou cirúrgica, que pode Uhum, acontecer, a menopausa ela é estilo de vida, né? Como você se cuidou e como você está se cuidando para entrar na menopausa. E aqui só para ajudar as mulheres que já estão na menopausa e falam, bom, então para mim não dá mais, porque eu não me cuidei tanto. Não, não, existe uma hora boa de começar e essa hora é agora. Não agora, importa se você tem 70, isso. 65, 83, não importa, porque você ainda tem uma jornada de vida pela frente de no mínimo, vamos lá, se você tem 80 anos, de no mínimo 20 anos, né? Sim, Vamos pensar aqui, né? sim, No mínimo 15 anos, a gente vai viver aí até os 90, sim. 95. E quando você fala assim, ah, mas eu tenho mais 10 anos de vida, mas são 10 anos de vida se deixando levar sentada no sofá. Eu falo que mulher na menopausa, vamos supor, né? Sabe aquela senhora que está sozinha em casa e ela sozinha senta na cozinha, vai comer um pãozinho com café? Essa Uhum, mulher não é da menopausa. Acabou essa história. aham, Bota uma mesa linda, faz um aham, banquete para você, entendeu? Porque aham. senão elas vão ficando cada vez mais nesse mundo fechado, se entregam muito menos, se dão muito menos. Você tem que ter o teu valor. Bota uma mesa bonita, senta para comer, é você, sabe? Então elas têm que olhar assim também, né? Sim, a minha avó ela tem 88 anos e ela é super bem para a idade dela, né? Ela tem as limitações da minha avó são limitações físicas, por quê? Porque não treinou. Porque não fez o CDB dela de músculo, né? Fez o CDB da Bancos de mão, poupança, é mas não isso. fez o banco de músculo dela. Mas fora isso, ela é ótima, maravilhosa, com a saúde mental super em dia. E sempre quando eu converso com ela sobre menopausa e pergunto para minha avó, e ela nunca trabalhou, ela sempre foi dona de casa, mas ela sempre foi uma dona de casa muito ativa. Uhum. Então ela costurava, ela fazia perfume para vender, ela fazia desinfetante, vendia no prédio. Ela era uma avó dona de casa empreendedora, sabe? Já veio de onde que veio Já isso, vê, né? pois é, família. E aí eu pergunto, né, como é que foi sua menopausa? Ela fala, Priscila, eu não lembro nem quando foi que eu parei de menstruar, porque eu não senti, Uhum, né, isso que falam hoje, fogacha, nunca fez reposição hormonal. Eu uhum. não senti isso chegar, ou seja, eram mulheres de fato mais conectadas com essa presença. Isso. E você falando isso, ela sempre teve esse, né, a gente nunca teve dinheiro, a gente nunca teve uma mesa posta linda, maravilhosa, na cara da praia, igual hoje eu tenho essa oportunidade de viver isso, mas a gente sempre teve essa mesa colocada Isso, pela é isso minha que eu tô falando, avó, isso. sabe? Esse acolhimento, ela sempre quis deixar a casa bonita, mesmo na simplicidade. E você falando isso, eu tô vendo a minha avó. É, E eu entendo hoje porque minha avó não teve isso, sintomas de eu acho menopausa, né? interessante você falar isso, porque quando a gente fala uma mesa, porque senão a mulher na menopausa, o que acontece? Nessa fase da menopausa é a fase que tem mais separação de Uhum. casamento, né? Mais demissão de trabalho, mais perda de amizade. A mulher ela vai ficando se deixar muito sozinha. Então, se ela fica Sim, naquele vai mundo sozinha, encolhendo. come sozinha, sentadinha num cantinho escuro, isso é muito depressivo para ela mesma. Ela tem que estar num lugar onde ela tem vitalidade, ela tem vigor, né? E quando você falou da sua avó, eu sentei outro dia para minha mãe e falei, mãe, vamos falar da sua menopausa para poder entender a minha. Tentar entender quando Sim. que você menopausou. Conversando com ela, ela me falou assim, ali, ela falou assim, Sandra, ela me chama de Sandra, eu comecei a sentir esses calores mais ou menos nessa idade, então foi mais ou menos 50, 51, Uhum. 52, que ela começou a sentir os calores, ela falou que só lembra disso, que não lembra de muita coisa. Eu falei, tá, então você menopausou nessa idade, eu tô aqui me baseando nessa idade, Uhum. que a idade da nossa mãe pode falar um pouco Sim. sobre a nossa, né? E aí eu falei, tá, entendi. Então ela também não tinha isso. Ela, Sandra, nem sei. Eu comecei a sentir um calor esquisito, aquilo me atrapalhava, mas ela trabalhava fora, ela tinha as coisas dela, né? E eu acho muito interessante porque às vezes a gente esquece até de olhar um pouquinho para trás para poder entender da nossa vida, da nossa menopausa, do nosso climatério, que fala muito sobre pra gente Sim. sobre isso. E quando você falou, minha avó não construiu banco de músculo, mas ela está agora na menopausa, tem um estudo incrível que eu até trouxe na apresentação que eu fiz também no Arnold, que foi sobre mulheres na pós-menopausa, mesmo com declínio do estrogênio, o estudo trouxe ganhos de massa muscular. Sim. Ou seja, então, o que de fato uma mulher precisa na menopausa para ganhar massa muscular é treino de É força, é começar, começar. né? Não É. importa o que já Se passou. já tem declínio, o que vai fazer essa mulher ganhar massa muscular com declínio é o treino de força. E você acha que é possível treinar, fazer um treino de força além do corpo, treinar a mente? E o que que você daria assim de dica Eu máxima? acho muito bacana assim, eu acho que faz parte você se treinar como um todo, né. Uhum. Então eu acho que é legal se cada uma conseguir entender o que te fortalece. É você fazer algumas afirmações, eu faço as minhas todo dia quando eu acordo, né. É você agradecer, ser muito grato, eu converso com Deus o dia inteiro, eu tô aqui de repente falo eu vou Sim. conversando, sabe. É você: "Não, eu me sinto,
eu sinto que eu fico mais forte, com uma energia bacana se eu estiver na praia. Vai pra praia, faz a sua energia. Você tem que ter algum momento seu que você conecta com alguma coisa que é fora Sim, material, fora rede social. Você tem que se conectar sim. com algo que vai um pouco mais além. E é nesse momento que vocês se conectam, acha alguma coisa bacana para você. Ou é um livro, ou é uma música, ou é a presença de alguém, ou você olhar para algum lugar. Isso tem que te conectar para você começar a trabalhar a sua mente e treinar os seus pensamentos, Uhum. escolher o que você vai pensar, se ver aonde você quer estar. Eu trabalho muito com isso, sabe? Com esse mapa mental, diário visual. Eu trabalho muito com isso, né? Você enxergar onde você quer, você se veja ali. Então, por exemplo, eu estou convocada agora para competir no Japão, mas eu me vejo no palco lá em Tóquio. Ai, que Eu falo, legal! não, sabe quando você vê assim, desfilando, andando, eu me vejo andando na rua de Tóquio? Sim. E você vai criando essa conexão. Eu sei que tem muitas pessoas que não acreditam, mas também que a Priscila, como eu, Gente, não, se tá me conexão seguindo é total. porque acredita. Se tá me seguindo. E Conexão assim, total. Então você vai trazendo para você, você isso é vai científico buscando. também. Isso é científico. Hoje a neurociência já consegue comprovar isso que você tá falando. Você sabe que eu faço até treinando, eu estou treinando, então eu fico visualizando como aquele músculo vai estar, do jeito que eu preciso que ele fique no palco. Eu acho que a nossa mente ela é tão incrível, se as Uhum. pessoas souberem o potencial que nós temos Sim. com a nossa mente, a gente consegue ir muito mais longe, Viu, gente? É sabia? por isso que eu gosto de conversar com o atleta, porque o atleta ele nunca lê um livro de, entendeu? Autoajuda. Autoajuda, lei da atração, segredo, mas ele faz exatamente o que inclusive está na Bíblia. Isso está na Bíblia. Tá lá, o passo a passo de você aprender a mentalizar, visualizar e co-criar aquela realidade e entender qual é a vontade de Deus dentro daquela circunstância que você vive. E aí você falou sobre treino de força, né? Por que você acha que o treino de força, eu já dei a deixa aqui, né? Ele é essencial para essa mulher pós-40. Bom, primeiro que tirando toda a questão da parte estética, porque é claro que eu sei que toda mulher busca a parte estética e está tudo certo, todas nós queremos, mas o músculo, a gente fala que o músculo hoje é o nosso marcador de longevidade, a nossa Uhum, farmácia, né? uhum. Melhora o nosso potencial metabólico. Então, eu falo assim, eu tenho uma frase que eu falo em tudo que é palestra, músculo protege osso. Se você não se convenceu de treinar força, treina por causa disso, pelo Sim, menos. Porque é nesse estímulo de sintetizar a massa muscular que a gente vai sintetizar a massa sim. óssea. Então, saúde muscular, saúde cognitiva, né? Então, te dá capacidade motora. O músculo ele é um órgão incrível, armazenamento de sais minerais, aminoácido, glicogênio, água. Então, e tudo que ele pode transformar de potencial no seu corpo, né? Para você ficar com riscos reduzidos de doenças cardiovasculares, Alzheimer, diabetes, né? Demência. Tudo isso vem do músculo mesmo, Sim. porque ele produz substâncias anti-inflamatórias, né? Ele produz, por exemplo, a irisina, o nosso músculo em contração produz a irisina, que no nosso cérebro melhora a nossa sinapse. Então, assim, né, o músculo tem muitas mitocôndrias, e onde que nós escutamos que a nossa fogueira de queimar a gordura não são nas Sim, mitocôndrias? Então, ajuda no emagrecimento mais saudável, duradouro, né, um emagrecimento sustentável. Então, perder massa muscular é perder expectativa de vida, é exato. perder potencial metabólico. Exato. Esses dias eu fiz um post polêmico. A Lê foge das Hoje polêmicas das e eu tô polêmicas, lá. é. Não, eu fiz um post que acabou se tornando polêmico, porque eu falei assim, falei que eu treino musculação de 5 a 6 vezes por semana, faço aeróbico 2 vezes na semana, que eu faço bike, Uhum. e eu falo assim, eu não faço... eu falei algo do tipo assim, não faça aeróbico porque ele vai te deixar flácida, né? O que eu quis dizer? Só o aeróbico vai te deixar flácida. E eu tô mostrando que eu tô fazendo a musculação junto com o aeróbico, eu não tô falando mal do aeróbico. Uhum. E aí você, que sabe muito mais do que eu nesse assunto, fala pra gente se o aeróbico deixa de fato a mulher flácida, conta pra gente um Não, pouco eu, essa eu acho que questão. assim, é o contexto. O que eu vejo hoje é assim, são muitas mulheres no afã do emagrecimento, Uhum, dietas extremamente restritas, uma exclusão de um macronutriente que é o carboidrato, como se a culpa fosse toda só dele, uhum, e aí achando que o aeróbico, de repente elas transpiram mais, porque vai queimar mais gordura do que a musculação. De fato, não, né? A gente sabe que o músculo ele vai ajudar muito no processo de emagrecimento e o aeróbico ele vem para potencializar essa queima de sim, gordura, para melhorar a saúde cardiovascular, para otimizar essa queima. Então, você associar o treino de força com o treino aeróbico seria o melhor dos mundos. Mas se você fala assim, Ale, eu só tenho 3 vezes na semana para ir para academia, o que eu faço? Treino de força, claro. porque Aham. você vai construir massa muscular, você vai proteger o seu osso, né? Você vai ficar. Olha, saiu um estudo também falando sobre quadril. Mulheres que têm um quadril muito forte têm mais estabilidade, menos risco de queda. O que acomete a vida de mulheres Hum, depois da queda. menopausa?
fratura por Foi o que aconteceu queda. com minha avó. Pois Caiu é. e, graças a Deus, ela quebrou só a bacia, Então, se não foi você o pois é, colo. então, aonde você vai ter síntese, aonde que você tem maior possibilidade de síntese de massa muscular? Com treino de força, que vai sintetizar massa óssea, que ajuda no emagrecimento, deixa você potencialmente metabolicamente com mais possibilidade de ter resposta. Então, entre correr por 1 hora e fazer 30 minutos de força, faz 30 minutos de força. Aham. Você pode associar nos outros dias o cardio, super bacana, coloca o cardio. E equilibra essa dieta, né? Porque senão você fica só numa restrição severa. E emagrecimento não é quanto menos você tira de comida, é um cálculo adequado de déficit de caloria, não é de macronutriente. Então você vai ajustando desde que você tenha energia para treinar também, porque chega Uhum. uma hora que não tem nem energia para treinar. Uhum. E a gente sabe, né, que quanto mais você restringe uma dieta e massa muscular você perde de fato o que as mulheres falam tanto, a lei, meu metabolismo está lento. Seu metabolismo não está lento a partir dos 30 anos, porque de 30 a 60 ele é o mesmo. O que acontece é que você está perdendo massa muscular. Sim. E, de fato, essa perda de massa muscular deixa o seu metabolismo menos eficiente. Sim. Então, é perder massa muscular. Massa Esse que é o muscular. problema. Ouviu, né, gente? Treino de força. Você sabe que essa perda de massa muscular reduz o metabolismo basal de mulheres quase 35%. Nossa, é coisa É beça. coisa beça. É coisa beça. Então, Chocada. por isso que o metabolismo fica menos eficiente. Entendi. Porque tá perdendo esse músculo, perdendo né? esse Porque tá músculo. ficando velha, Exatamente, né? está perdendo músculo. E, assim, quais são os primeiros sinais que você vê na mulher que tá chegando ali na pele? Tem algum sinal? Ai, tem bastante. Aqui as mulheres associam muito ao fogacho, né? É. Só que antes desse fogacho, lá com os 35 anos, quando começamos a ter o declínio da progesterona, eu inclusive abri uma live, quando eu fiz 47 anos, eu percebi 2 grandes mudanças, que eu falei assim, nossa, o climatério tá bem forte aqui, né? Que Uhum. foi um aumento de queda de cabelo que não era normal. Falei, esse cabelo aqui tá se jogando, não tá caindo. E uma Uhum. alteração do meu fluxo menstrual. Eu sempre tive um fluxo normal, ele ficou muito intenso. Ah. Então as mulheres não se conectam muito, porque você já reparou que se a mulher não menstruasse, não teríamos endometriose, SOP e menopausa? Sim. Tudo acontece por conta de uma menstruação. Uhum. Só que as mulheres não se conectam com o próprio ciclo menstrual delas, então elas não estão conectadas com essa mudança. Então, mulheres de 35, 36, 38 anos que já começam a ter um sono um pouquinho mais complicado, estão se irritando com mais facilidade, queda de cabelo, e essa mudança do ciclo menstrual, o fluxo fica maior, mulheres que nunca tiveram TPM passam a ter, Uhum. né? Um aumento por uma vontade de doce, que engraçado, não tinha antes. Essa mudança já é sinal que você de fato está no climatério, sabendo que se temos 40 anos, já estamos no climatério, né? Mas essa mudança começa um pouquinho antes. Então as mulheres têm que se conectar com isso tudo, sabe? Com qualquer mudança diferente em volta delas. Autocuidado, né? Autorresponsabilidade. Aquela mulher que Exatamente. tá desconectada, acorda no automático, vai Isso, trabalhar e a vive a grande maioria está no vida automático, né? dessa forma, ela não consegue nem entender, né, os sinais e sintomas da inflamação. Exato, isso você falou tudo. Aqui, sabe aquela fadiga que você fala, nossa, mas eu tô aqui num cansaço, Uhum. que não tem explicação, de fato tem. Sim. É esse corpo que está ficando um pouco mais inflamado, sim, porque o declínio do estrogênio, que o estrogênio tem uma propriedade anti-inflamatória e antioxidante. Então é o nosso Exato. protetor. Se eu estou Exato. começando a ter, a gente tem um declínio de progesterona e picos e quedas de estrogênio, né? Até que ele de fato vá caindo. E só esses picos e quedas já muda todo o nosso ambiente, Sim, né? sim. E o ambiente mental também, porque ele Total. exerce efeito na nossa forma de pensar. Por isso que é Exatamente. importante a gente conectar São esses neurohormônios, dois. né, que tem conexão com os neurotransmissores, né? Sim. E na questão da libido, assim, quando começa a cair ali, você acha que tem mais relação com a testosterona, com o estradiol? Fala um pouco pra gente. Quando eu comecei a falar de libido, assim, foi até engraçado, porque todo mundo ficava, nossa, você vai falar disso, mulher falar de libido, né? E a libido da mulher, ponto 1, é como se ela não estivesse gostando dela mesma. Então, libido de mulher é muito dela sobre ela, sabe? Uhum. Ela tem que se sentir bem. Então, se ela não está... Primeiro que libido de mulher é multifatorial, né? Sim, Multifatorial. sim. Não é só a Hormônio. testosterona, Aham. né? Até porque se a mulher não tem um estrogênio ali equilibrado, ela não vai ter Exato. essa vontade, ela não vai se sentir feminina. Porque o hormônio de mulher é o estrogênio. Uhum. Deixa ela feminina, com a pele bonita, um cabelo bonito, e ela fica aquela coisa mais feminina, né? Claro que a testosterona vai contribuir naquele primeiro momento do primeiro desejo, aquele impacto de começar, mas o estrogênio que faz a mulher ficar mais mulher mesmo, né? Então, a libido na mulher é autoestima, né? Então ela tem que Sim. estar se sentindo bem. Então, às vezes uma mulher está cansada, estressada, acima do peso, não está gostando do corpo dela, o cabelo está caindo, ela está cheia de ruga, aumentou a gordura visceral, Sim. já não gosta do biquíni, ela já não consegue se entregar tanto, que ela também tem vergonha. E aí vamos por fora aqui.
como que está essa relação, como que está esse ambiente, quem é Uhum. essa pessoa que está com ela, está favorecendo para que isso também fique harmonioso, né? Porque Sim. a mulher é diferente, ela tem que ter um momento que ela vai estar entregue ali, né? Então, eu acho que tudo isso funciona muito. E claro que a parte hormonal, então tem a ver com o Uhum. estresse, tem a ver com a parte hormonal e tem a ver com autoestima. Sim. E eu ainda coloco aí, adiciono em tudo isso que você falou brilhantemente, a tireoide, que começa a ficar afetada também no climatério, se essa mulher não está dando ali, não está conseguindo absorver corretamente. E a gente sabe que depois dos 40 começa a Nossa. hipocloridria, a deficiência de enzimas digestivas, aí reduz a digestão de zinco, selênio, magnésio, né, que são extremamente importantes para a tireoide, e lá nos 50 explode tudo. Aí aparece uma fibromialgia, com uma depressão que poderia ter sido vista 10 anos atrás Uhum. com uma suplementação, uma alimentação adequada, Um estilo de vida um diferente, estilo de né? vida, né? Um estilo de vida, assim, saudável, de uma forma Exatamente. geral, né? Não é para ser atleta Não é, e quando a gente fala estilo de vida, parece que é uma coisa tão longe de longe. alcançar, e não É. é. É aquele básico que você consegue colocar no seu dia, né? Então, o que vai ser mais fácil para você se adaptar hoje no seu estilo de Uhum. vida? É incluir o treino, é melhorar a alimentação, é reduzir o álcool e a bebida alcoólica e o açúcar, é você dormir um pouco mais cedo, você dormir mais tempo. Sim, Então, isso faz parte do estilo de vida, né? E parece que é pouco, mas quando derem valor a esse pouco, o muito em volta fica diferente, sim. transforma, né? Sim, sim. E o que a gente come molda o que a gente é, né? Tem alguns alimentos que você considera que são os melhores para a mulher escolher nesse momento de transição e também na menopausa? Tem, claro que eu vou falar até dos fitoestrógenos, mas Sim. antes dele eu vou falar da proteína. Porque, Uhum. porque assim, até pela minha vivência prática mesmo, né, no consultório, e assim, as mulheres elas têm muita dificuldade de bater a meta de proteína Sim. diária. E proteína, a gente não tem armazenamento de proteína e está sempre exercendo uma função no Uhum. nosso corpo. E aí essa proteína é essencial porque ajuda no ganho de massa muscular e, bom, aí melhora a imunidade, cabelo, pele, flacidez, tudo que elas querem, né? Então a minha preocupação com essas mulheres é atingir a meta proteica diária. Então pensem que pelo menos tudo que é refeição de vocês tem que ter uma fonte de proteína, tá? E quando eu falo fonte de proteína, eu estou falando de ovos, carne, um arroz com feijão, uma lentilha, eu estou falando de tudo isso junto, uma Sim. proteína em pó, tudo isso junto. Inclusive, tem estudos falando que a mulher que come proteína na primeira refeição, ela tem mais chances de alimentar melhor ao longo do dia, tem menos fome e menos vontade de comer doce. Doce, E o exato. outro estudo falando sobre o efeito da second meal effect, o efeito da segunda refeição, Aham. que a mulher que consegue fazer o café da manhã, uma segunda refeição, ela melhora o almoço e o final do dia. Aham. Então, fracionar em pelo menos 4 refeições a proteína. Agora, trazendo os alimentos que têm uma ação semelhante ao estrogênio, que são os fitoestrógenos, né? O tofu orgânico, a linhaça, né? O grão de bico, a semente de girassol é ótima. A própria farinha, do gergelim também, que Uhum. além de menos lignana que a linhaça, mas é uma ótima fonte de cálcio para essas Uhum. mulheres nessa Uhum. fase. Então, incluir esses alimentos, a própria romã, as frutas vermelhas, a uva roxa, o inhame é Aham. sensacional, né, Aham. porque ele vai Aham. modular ali, vai equilibrar de forma geral Ah. todos os hormônios. Então, coloca no seu dia, no café da manhã, ovos mexidos com uma pastinha de tofu, e você faz no meio da manhã um shake proteico, almoça um inhame com uma sardinha. A sardinha é incrível, tem fonte de coenzima Sim. Q10 e ômega Ômega 3. 3, cálcio ali no naquele Exatamente. ossinho E na hora de dela, jantar, né? faz uma salada de grão de bico, coloca broto de alfafa, que também tem ação fitoestrógena, ou broto de feijão, que vai modular a GABA, melhora o sono. Olha como é que você consegue ao longo do dia, né? Exato. Então você consegue fracionar E isso. é engraçado, porque antes de você vir aqui, eu gravei alguns vídeos para o YouTube e falei sobre alimentação para mulher mais, alimentação para ganhar massa muscular, alimentação para desinflamar. E quando você olha de um panorama assim, né, macro, você vê que não muda. Não muda. Tem algumas particularidades, mas a mulher de 30 tem que usar as sementes, tem que Uhum, comer as sementes porque elas são antiparasitárias e tem magnésio, melhora o uhum, sono. Então, exatamente. assim, quando você vai observar o macro, se você tem uma alimentação diversificada com esses alimentos, você vai conseguir atingir, bater a sua cota de proteína. E você falou sobre isso agora, sobre proteína, né? Quando agora eu parei de amamentar, eu comecei a treinar mesmo para reduzir os quilos que estavam faltando da última gestação. Eu falei, eu comecei a sentir mais necessidade, observando meu corpo, de comer proteína. E eu já não sou de comer muito, eu não consigo comer grandes quantidades, nunca foi assim. Uhum. E aí no café da manhã eu não consigo aumentar, botar, né, muitos ovos e queijo e tal. E eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou botar uma proteína de manhã
junto com a minha refeição. Então, Uhum. fruta, o que eu costumo fazer no dia a dia, quando eu tô de fato bonitinha na Uhum. dieta, né? É ali uma crepioca, porque eu já tô botando ovo, Isso. queijo e tal, aumentando. Uma fruta geralmente vermelha, um mamão. E aí eu faço um shake com Um uma shake, pois é, proteína, ajuda. uma aveia para aumentar a ingestão de fibras, que eu também falei no outro Exatamente. podcast que eu não consigo bater a cota, que eu não consigo comer De muita salada. fibras. E aí a gente vai conseguindo fazer isso ao longo do dia. E eu faço mais ou menos 3 refeições, Uhum. mais ou menos isso que eu como mesmo no dia a dia. Então, para bater essa cota de proteína, eu É. preciso colocar o suplemento, E senão eu não consigo comer. isso que você falou da salada ele é interessante também, porque a gente começa a ter menos produção de enzima digestiva, né, então para fazer digestão um pouquinho mais difícil, eu sempre aconselho as minhas pacientes a não comer muita salada crua antes de dormir, Uhum, evitar o cru, sempre o mais uhum, quentinho, né, o nosso estômago ele quer mais quentinho, então eu uhum. falo: "Olha, quer caprichar na salada, faz no almoço antes de dormir, não faça, nem Sim. faça o cru, tudo mais quentinho para facilitar a digestão e você conseguir realmente, se preparar para dormir, que o nosso corpo ele quer ficar quieto para fazer o que ele precisa fazer para a gente dormir, né, Uhum, ele tem uhum. outros trabalhos para fazer ali, outras Exato. funções, né. E quando você come muita coisa, muita comida crua, fica mais difícil essa digestão. Então eu sempre falo: "Olha, de noite evita o excesso do cru, prefiro mais quentinho, né". E o que que você acha sobre o jejum na menopausa? Então, primeiro assim, o jejum ele não é para emagrecer, mas pode ajudar no Uhum, processo, se uhum, tiver tudo ajeitadinho, né. uhum. O jejum ele é mais para longevidade, né, para mim ele é mais para longevidade, para cuidar dessa longevidade. Eu acho que todas se puderem fazer o jejum noturno de 12 horas é Sim, excelente, né, a sim. gente ficar realmente sem se alimentar por esse horário. E por mais que vocês façam um jejum maior de 16 ou 18, façam a primeira refeição do dia. É Uhum. importante vocês sinalizarem o corpo de vocês, sinalizar para poder adequar o ciclo circadiano, para ele começar a produzir hormônio, para ele começar a fazer todas as funções que ele precisa. Sinaliza com a primeira comida do dia. Não precisa ser um café da manhã às 6, mas faça aquele primeiro café da manhã, né, um pouquinho antes do almoço, sinaliza o seu Sim, corpo, né? sim. Então, eu acho que o jejum ele pode ajudar. Se tiver uma adequação dos nutrientes que você precisa na sua dieta, o fracionamento de proteína, naquela janela que você precisa comer, entregar tudo que você precisa, tudo bem. E nós temos estudos trazendo que de 2 a 3 dias, de 2 a 3 vezes na semana, 16 a 18 já está ótimo. Não Uhum. precisa ficar fazendo, porque eu falo que jejum não é uma guerra de quem fica sem comer mais, gente. Sim. Porque parece que outro dia eu atendi uma paciente 20 horas sem comer. Eu falei, o que está acontecendo? Hã. Você E quer ser... 24, 20 e Não, 24. é assim, mas o rapaz tal ficou Aham. 16 horas. O rapaz tal é homem, é diferente, Aham. metabolismo, corpo, massa corporal, testosterona, tudo. Parou, ficou ali. Para a mulher, isso pode aumentar o cortisol, porque assim, Sim. o jejum ele é um estresse desejado para o Sim. nosso corpo cuida desse estresse. Só que uma mulher que já está estressada, com cortisol alterado, irritabilidade, aumento da fome, ela entra com jejum todo dia de 16 Exato. horas. Esse cortisol aumenta, esse estresse aumenta, que vai levar lá na frente a uma impulsão E vai alimentar perder massa e vai muscular. perder massa muscular, porque cortisol aumentado, ele reduz níveis de testosterona, progesterona, não tem produção de melatonina, serotonina. Sim. Então você piora esse desequilíbrio hormonal, né? E no final eu pergunto assim: será que realmente valeu a pena? Né? Uhum. Será que você emagreceu por conta desse jejum? Porque você realmente estava tão desequilibrada, perdeu peso e foi tudo embora na balança, e você em Sim. 2, 3 dias recupera isso com uma impulsão alimentar não controlada, né? Exatamente. Então, é ótimo, mas tem que ser Muito tem acho que é o momento controlado. certo para aquela pessoa que está podendo fazer naquele momento. Tem a parte boa, mas depende de que momento vai É. ser Eu aplicado. sou super adepta do jejum, porque o meu corpo, ele consegue se adaptar perfeitamente. Uhum. Então eu já como pouco mesmo, eu já não sou de sentir muita fome. E o jejum pra mim é natural, mas é um jejum assim, de 14 horas, no Isso, máximo 16 quando eu quero entrar com uma estratégia de isso. emagrecimento pra Uhum. mim. Sem ser um estratégico não funciona. E tem algum suplemento ou suplementos que você indica pra essa mulher 40 a mais? Olha, partindo do ponto de que creatina eu acho que é inegociável, né, porque a gente hoje tem Aham. vários estudos falar da creatina com saúde muscular todo mundo já conhece. Sim. Temos estudos falando de creatina para a saúde óssea, saúde intestinal, preservando a barreira intestinal, saúde cognitiva, até há Uhum. pouco tem sido alguns estudos sobre a creatina nasal, ainda vem muito estudo sobre isso Sim. ainda, porque ela ultrapassa a barreira hematoencefálica. Temos estudos sobre a creatina em noites de sono mal dormido, com privação de sono, você aumentando um pouquinho a creatina, você melhora função cognitiva, Uhum. memória, raciocínio e velocidade de aprendizado. Então a creatina ela é aquele suplemento que vai atender a grande parte, né, salvo se Uhum. você realmente tiver algum problema ali com a suplementação, mas a creatina atende grande parte e é muito importante nessa fase, né, eu Uhum. acho que é essencial. Mas, trazendo aqui
A coenzima Q10 para energia mitocondrial, porque essa mulher ela está muito cansada, ela está muito fadigada, e essa fadiga, né, é mitocondrial, é energia de célula. Então, você trazer de volta essa energia para o seu corpo ficar mais eficiente, para melhorar a vitalidade, disposição, para deixar o seu corpo eh, mais ativo para poder oxidar a gordura em vez de Uhum, armazenar, né? uhum. Então, inclusive, ganhar massa muscular melhora a nossa flexibilidade metabólica, então você consegue oxidar tanto gordura como carboidrato, que mulheres perdem flexibilidade metabólica nessa fase, Sim, então você otimizando o metabolismo, melhorando a função mitocondrial, aí eu trago um booster mitocondrial de coenzima Q10 com transresveratrol, que o transresveratrol ele tem uma ação fitoestrógeno, de sim. modular o fitoestrógeno, fora que cuida de pele, cabelo, né? É excelente. Então, creatina, esse booster mitocondrial. Acredito muito que magnésio, porque a gente tem um solo muito Sim. pobre em magnésio, ele participa de mais de 300 reações, então você pensa aqui, sono, melhora do metabolismo da glicose, redução de dor muscular, energia, vitalidade. Então, vai contribuir em muitas frentes, magnésio em muitas frentes. E fala de complexo B, seria muito individual por conta de É. B12, B9, mas acho que também faz parte dessa suplementação da mulher 40 a mais. Eu sempre penso que a gente pode rotacionar antioxidante. Eu gosto muito do NAC, o Uhum. N-acetilcisteína, Aham. né? Porque ele participa da produção do nosso maior antioxidante, que é a glutationa. Não que Sim. outros não participem, né? Mas acho que a gente consegue ali, não precisa tomar tudo de uma vez, né? Mas acho que a gente consegue ter ali essa entrega do próprio ômega 3 também é essencial na fração EPA, né, na saúde cardiovascular, reduz sintomas de depressão, na fração DHA para melhorar foco, memória, reduzir aquele brain fog, aquela névoa Aham. mental, né? Aham. Inclusive tem estudo mostrando do ômega 3 no apoio de ganho de massa muscular, porque ele ajuda na recuperação muscular pós-treino, Uhum. então fazer de repente um pós-treino de ômega 3 com coenzima Q10 potencializa a recuperação Uhum. muscular, já ajuda no treino de força no dia seguinte. Então olha que combinado Sim. bacana, né? E é interessante você falar isso, porque todos esses suplementos eu já faço parte de forma rotacionada, e toda mulher que está amamentando no pós-parto, ela vive uma menopausa, porque tá tudo, né, ali, fica tudo alterado na gestação, depois você não menstrua durante a amamentação, tem um estrogênio que está baixo, e o sintoma mais, assim, gritante em mim, amamentando, é o brain fog. E aí, quando a gente começa, depois daquela primeira fase do puerpério, a suplementar magnésio, coenzima Q10, creatina, a gente Incrível, também né? trabalha a redução que a gente perde massa muscular, né, amamentando, ali Muito, né? pós-parto, Perde muito e massa aí a muscular. gente começa a trabalhar isso. E é exatamente assim, aquela questão simbólica da vida, desses ciclos, esses marcos que Isso. vão acontecendo na gente. E também a mesma coisa da alimentação. Olhando de macro, você vai ver que todos esses suplementos eles trabalham com a desinflamação, com esse controle inflamatório do Uhum, organismo, uhum. que é extremamente importante para essa mulher, tanto no climatério, perimenopausa, quanto na menopausa, para reduzir esses possíveis efeitos colaterais da Exatamente. mudança, E né? como você falou da dieta, a gente sabe que assim, hoje os estudos trazem como a dieta do perfil mediterrâneo, como Ah, é. a dieta ouro. E É. se você pensar, ela é aplicada na mulher que tem TPM, Uhum. endometriose, SOP, hipotiroidismo, no Aham. climatério, na menopausa. Então, se você tem 28, 30, 32, já começa a entrar nessa Sim. dieta desse perfil de dieta mediterrânea. Sim. E o que que é isso? Parece que é longe, né? Gente, legumes, Aham. vegetais, verduras, frutas, né? Sementes Uhum. oleaginosas, o azeite e a proteína. Então, assim, é tão de fácil acesso Sim. que de fato é a nossa alimentação hoje. Um arroz, Exato. feijão, uma semente, um frango, um peixe, né? A Exato. salada. É isso. Isso é já tudo mediterrâneo É. aqui, né? A gente consegue É. aplicar aqui. Aham. Então, coloca uma gordura boa, um azeite, o abacate, né? A gema do ovo. A gema do ovo tem colina, é excelente para a função cognitiva. Então, tudo que a gente precisa está na alimentação e o suplemento, ele vem, na verdade, para otimizar isso. O Uhum. suplemento tem que entregar o suficiente Uhum. para tornar o nosso metabolismo eficiente, Sim. né? Ele é Sim. aquela, a gente fala aquela cerejinha do Cereja do bolo, bolo. mas não dá para pensar numa mulher hoje em dia, como a gente tem tantas funções, não dá para não pensar em não Exato. suplementar, né? A Exato. nossa demanda hoje é muito grande, Exato. né? Nós hoje somos empresárias, né, a gente precisa ser uma boa profissional, quem é casada e boa esposa, boa mãe, então tem todas essas questões envolvidas na mulher, com a mulher. E a gente consegue, a gente dá A conta. gente dá A conta, gente a dá gente dá conta. conta. Por isso que somos mulheres, É né? verdade. Eu Eu falo que vejo meu marido, assim, às vezes com as crianças, eu falo, cara, é e você isso. sabe Por que é isso que engraçado. nós somos É, mulheres, porque os homens, eles têm as habilidades deles,
E nós temos as nossas habilidades, e é isso, E foi parece que tudo é criado assim. coincidência, mas veja, a mulher começa com a letra M, menstruação com a letra M, Aham, maternidade com a é letra M, verdade. menopausa com a letra M. É, Tinha que ser nosso mesmo, não tem é, é. jeito. E falando um pouco sobre longevidade, como você quer estar, como você quer se ver? Já vi que você é atleta de mentalidade. Como você quer se ver lá com 70 anos? Com muita vitalidade e muito vigor. Eu quero poder acordar e continuar com a mesma vontade, o mesmo amor de vida Uhum, que eu acordo hoje, sabe? uhum, E ter o meu cérebro funcionando em perfeito estado, sabe, assim, porque o envelhecimento cerebral é o pior envelhecimento que tem, né, quando você exato. tá com aquela mente. Então ter o meu cérebro funcionando, eu acordar com vitalidade, com vigor de vida, querer viver, querer me divertir, sabe, entender que esse dia de hoje, ele é o de hoje, eu preciso viver ele na minha melhor potência. Uhum, Então eu quero me ver assim, com 70, 80, dentro de uma academia uhum. treinando, me exercitando, indo para a praia, mas continuar a trabalhar minha mentalidade, e eu acho que é isso, eu acho que isso faz com que a gente vai levando um dia de cada vez, mas vai vivendo nessa energia que conecta, né. Sim, é viver com propósito, né, Isso. refletir sobre o seu passo a passo, que você vai dar até chegar lá e de lá muito pra Muito frente. para frente, exatamente. Eu fico vendo, né, hoje tem muito post no Instagram sobre a geração Z, que eu acho que é Ah, a é, eu tô galera escutando agora. 30 anos, né. É, Eu eu acho que tenho é escutando isso, falar 20, sobre isso, 30 é. Como agora Jesus Ai, eu não sei que geração eu sou eu geração também perguntei, eu funk. falei: "Qual é", não, perguntar qual é a letra que eu sou de geração, porque agora tem essa Z, geração Z, geração X, Eu eu não não sei sei. qual é que eu Eu sou vi tem não. e tudo bem, né, a gente sabe que vão acontecer mudanças, né, as Sim, coisas vão sim. mudando, mas estamos tentando entender, né. E, eu sempre olho assim, eu vejo assim, eu falo: "A minha geração acho que vai ser a geração", nossa geração, né, vai ser a geração daquele marco que a mulher vai chegar até os 90 com essa É longevidade, né, verdade. porque não é chegar até os 90, pode ser até 80, né, até Uhum. 85, mas é chegar lá bem, Bem, é estar exatamente, bem, lúcida, entendendo qual é o seu papel dentro do mundo, né, o que você vai exatamente. deixar aí de marco dentro do É, eu planeta. acho que chegar com 80 anos e você ter a sua independência, você ser capaz de fazer as suas coisas, você não ter que estar dependendo fisicamente de ninguém, Uhum, não ter que estar dependendo mentalmente de ninguém, então você sim, ter essa vida que eu falo, que é uma vida que você tem independência, você sim, tem autonomia, essa vida é incrível com 80 anos, sim. né, você continuar fazendo as suas escolhas, porque você pensou no que você queria Uhum, escolher, você quer ir até lá, você vai até lá, uhum, né, você toma o seu banho, você bota a sua roupa, eu acho que isso é vitalidade com 80 sim, anos. E continuar tendo propósito, né, continuar buscando alguma coisa que te preencha, isso que eu acho que falta, esse preenchimento interno, sabe, o que que te preenche. Eu acho que quando a gente se basta por si só, fica muito mais fácil o que vem de fora te ajudar, te agregar, te trazer alegria. Porque se você está muito vazia dentro, nada de fora te preenche, verdade. né. E tem algumas regiões, né, do mundo que são chamadas de blue zones, que são regiões onde as pessoas vivem de forma longeva e saudável e vivem lá até os 90, 100 anos. Aí tem na Grécia, tem Porto Rico, tem na Itália que é Sardenha, Japão que você vai lá, Okinawa, e tem mais uma aí que eu esqueci agora. Falou muito da Grécia, Sardenha, né, a Porto Sardenha que Rico, fala assim de mim. Sardenha, Okinawa e tem mais uma aí. Loma Linda, que é na Califórnia. E quando a gente olha, né, tem pessoas que já estudaram essas regiões, quando a gente olha, a alimentação das regiões é diferente. Então, a gente está na Itália, a gente está olhando para uma sopa minestrone com massa, com glúten, né, com macarrão, mas tem sempre lá a base de vegetal, tem a interação, a amizade, o propósito de vida. E quando a gente vai lá para Loma Linda, na Califórnia, são comunidades de adventistas que colocam bastante a religião em prol do propósito deles, e tem essa questão de atividade física, enfim, Porto Rico é outra mentalidade. Okinawa, né, são aqueles japoneses que nunca fizeram uma atividade física, mas eles sentam no chão, então eles estão sempre Fazendo praticando o grounding, agachamento, ou então estão fazendo trabalhando com grounding. jardinagem. Ah, tá. Tem alguma coisa assim muito específica dessas regiões que você acha que você pratica, que você coloca na sua Eu acho vida? que é isso, eu acho que essa simplicidade do estilo de vida, né, se você Uhum. for ver em volta deles, assim, você já reparou que estão todos sempre juntos, sentados comendo? Aham. Né, e tem muito quando perguntaram para mim a vez da dieta do Mediterrâneo, eu falei: "Sabe o que é dieta do Mediterrâneo também é você sentar para comer junto, né, por isso que eu falo de não comer sozinha sentada". Então, esse estilo de vida que eu falo para levar é ser um pouco mais leve nisso, né, Uhum. é ter contato com a natureza. Eu faço grounding, sabe, eu medito, enfim, eu leio o salmo, eu faço as minhas orações, mas você ter esse contato, você ter essa vida que ela
e mensurar o que é simples para cada um é muito individual, né? Sim. Mas eu acho que é isso que faz com que você tenha essa vida mais tranquila, que de fato, Uhum. primeiro de tudo, você tem que se cuidar, você tem que saber se cuidar, você vai ter que fazer escolhas. Quando a gente faz escolhas, a gente vai ter que abrir mão de certas coisas, né? Não tem como você ter tudo o que você quer, porque não é assim, nunca foi Sim, assim, né? sim, Então, eu acho que é um pouco disso, é você se conectar e você tentar buscar um pouco mais dessa simplicidade, porque lá com os 80, com 90, a estética ela vai embora, vai ficar o sim, quê? A sua mentalidade, seu sim. conhecimento, seu aprendizado, e o que você construiu até lá, né? Se você pudesse hoje deixar uma mensagem para Alessandra dos 70, o que que você acha que você falaria para ela? Lá na frente, Tipo, hoje você vai ter 70 anos lá na frente e vai ver o que você falou hoje para eu vou ela. dizer que bom que você chegou até aqui, que você realizou os seus sonhos. Parabéns por não ter desistido de você, parabéns por não ter aberto mão de tudo que você quis alcançar, independente do que as pessoas achavam. Parabéns por você ter acreditado na sua vida e que bom que você Uhum. chegou até aqui, Aham. né? A gente está junto, vai continuar caminhando mais um pouquinho. Ai, muito bom, gente. Fiquei curiosa para saber Então, o que você falaria agora para você, para por você. mim, Fiquei com curiosa. Vou te devolver. 70, Vou te com devolver essa ó, pergunta. quando eu botei isso aqui, eu falei: "Vai ser difícil essa, hein". É, fiquei pensando agora. Cara, eu ia falar assim: "Tu fez tudo certo". Mesmo que você tenha começado como dançarina, porque eu sempre coloco eu sempre falo sobre essa parte da minha vida no Instagram, não sempre, né, de vez em quando eu falo, mostrando, na verdade, o quanto eu era intuitiva no meu processo de escolha. Então, assim, na vida de dançarina, eu comecei dançando numa academia, depois dessa academia, dança lamberóbica, né, eu fui para um trio elétrico, depois desse trio elétrico, eu fui para um concurso de lamberóbica e a gente não ganhou o primeiro lugar, o meu grupo ficou no segundo lugar. E aí, o que que eu queria naquela época ser? A dançarina top do momento, da época. E esse pensamento pequeno da época me levou a virar dançarina do Big Mix, eu fui dançarina do Di Malboro, depois eu fui dançar em programas de televisão, latina, etc. E assim, pô, que bom que era dança, mas assim, já era meio Você intuitivo levou para meu. outros lados da sua vida, né? Exato, essa mesma forma de pensar. Então, quando eu entrei para nutrição, que eu não sabia, então você falou assim: "Ah, eu conheço você porque você já era uma pessoa, já era uma referência na Uhum. nutrição". Eu fiquei muito feliz quando eu te chamei para ir palestrar lá na faculdade, que eu era aluna e tal, estava organizando o evento. E assim, quando eu olho para isso, quando eu entrei na nutrição, eu não tenho ninguém na família formado, eu não tenho médico, nutricionista, ninguém da área da saúde formado na família. Eu nunca tive exemplos empreendedores, né? Exemplos organizados de empreendedorismo, fui aprendendo, co-observando. Uhum. Então, quando eu olho para aquilo, quando eu entrei na nutrição, eu não sabia nem o que era nutrição. Eu botei nutrição porque meu pai estava me obrigando a fazer uma faculdade porque ele não queria que eu fosse dançarina, Aham, entende? entendi. E aí eu fui lá e fiz nutrição. Eu falei, ah, agora já tô aqui, vamos nessa. E aí depois eu percebi que eu não ia sair daquela se eu não estudasse. A única via que eu tinha para prosperar, financeiramente falando mesmo, era estudar. Então eu fui, primeiro trabalhei como nutricionista de One, né? Então aquelas nutricionistas de empresa de Uhum, alimentação. uhum. Depois eu falei, cara, não vou ser isso, né? Daqui eu não quero ficar com 40 anos igual essas minhas chefes que eu tô vendo agora, a vida Uhum, delas, eu não quero uhum. isso para mim. Eu tinha, sei lá, 20 anos. Vamos estudar, é o jeito que eu tenho. Aí eu fui estudar, passei no concurso público, aí ali eu falei assim, não é isso também que eu quero, então vamos voltar a tudo, né? Vamos lá pro pré-vestibular, fazer vestibular para fazer medicina, eu entrei na medicina, então assim, Que foi esse incrível. pensamento lá da dançarina que me levou até aqui. Então, quando eu tiver com 70, eu vou falar assim, Pri dançarina, parabéns por você ter sempre pensado dessa forma e ao longo do tempo, óbvio, né? Lapidando esses seus desejos, que aí a gente leva isso para a vida pessoal. Então, casamento, filhos, trabalho, amizade, tá tudo conectado. E que bom que eu sempre pensei assim, que bom que eu cheguei até os 70 também, porque lá esse pensamento de agora, dos 40, vai estar muito mais lapidado, Verdade. igual o pensamento dos 40 já foi Lapidado lapidado lá dos antes. 17, 18 anos de idade. Então, acho que é isso que eu falaria para Priscila com 70. Vamos ver quando eu chegar lá o A gente vai que fazer um se eu podcast com vou 70, nós dois afirmar, juntos. que é isso que eu falaria. Muito bom. Ale, aproveita agora esse nosso finalzinho, a gente está caminhando para o final. Fala qual é a sua rede social, contato para consulta. Ali a nutricionista ela faz consulta online e também presencial, né? Presencial. Então fala um pouco pra gente.
Então, eu sou nutricionista, também sou formada em educação física, faço atendimento presencial e online das duas áreas, ou da nutrição, né, do planejamento dietético, da planilha de treino, atendo mulheres do Brasil e fora do Brasil. Então, tem minha rede social, que é Alessandra Pinheiro IFBB Pro, e uma nova que eu fiz há pouco tempo, que é o Nutri Ale Pinheiro, né, que é Legal. mais dedicada só para nutrição, porque Aham. na Alessandra Pinheiro IFBB Pro eu falo muito de treino, de campeonato, e falo de nutrição também. E o Nutri é muito mais para a Nutrição. nutrição, foi feito há pouco tempo. Então, para atender esse público feminino, minha demanda e o que eu realmente trabalhar é um público Uhum. feminino, né, atendo mulheres, é a minha especialidade, cada vez venho estudando mais sobre mulheres no climatério e na menopausa, mulheres 40 mais, mas com 30, 35, 20, né, a gente está cuidando dessa mulher para justamente prepará-la de fato para uma boa Uhum. entrada de menopausa que começa o quanto antes melhor. E dizer para essas mulheres que a menopausa é muito cedo para dizer que já está tarde. Aham. Muito bom. É isso mesmo. Obrigada, você que está aqui comigo assistindo essa nossa maravilhosa. Gente, olha, muita emoção, É né? uma admiração recíproca, né? Que Mútua, né? bacana. E obrigada, Alê, por ter aceitado o convite logo de cara. Desculpa pela live de 2020 que não saiu. Sei o que Mas aí tem uma aconteceu. coisa melhor, uma coisa mais Viu? bacana. Agora a gente tá num podcast, meu amor, Da mas Priscila, né? É uma abundância, coisa. né? Obrigada, Obrigada. Pri. Obrigada pelo convite. Tchau.